Olá, tudo bem? Aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a essa mini aula. E o tema que a gente vai abordar hoje é um tema muito legal, muito interessante. Como que eu faço um planejamento odontológico que seja exatamente aquilo que o meu cliente busca, o que ele espera de mim? Bom, você já dá para imaginar o tanto que isso é importante, né? Porque fechar casos depende diretamente de estar alinhado com o que seu cliente espera de você. Essa mini aula faz parte do capítulo 4 do e-book Odontologia, 7 lições práticas, lucrativas e imediatas, que se você ainda não baixou, eu vou te explicar como é que você pode baixar gratuitamente no final dessa mini aula, ok? O objetivo que eu tenho aqui com você não é de discutir planejamento em si, mas eu quero discutir como que você consegue chegar num planejamento correto de uma forma muito certeira, muito simples e principalmente que o cliente de cara vai reconhecer que era aquilo que ele precisava. Para isso, a Odonto Branding, o Éder Carneiro, eu tomei a liberdade de, em 2012, fazer uma alteração no meu modelo de anamnese. E essa alteração ela foi muito simples. Existe uma pergunta que está logo abaixo das informações iniciais do paciente, que se chama queixa principal. Todo livro de semiologia, todo livro de patologia diagnóstico fala para você da importância da queixa principal. Pois bem, eu tomei a liberdade de alterar essa pergunta, porque eu não consigo tirar do meu paciente, pelo menos assim, eu estou falando em nível Brasil, paciente que está habituado a conversar da forma como a gente conversa, se eu chego para ele e falo, qual é a sua queixa principal? Ele assusta, ele não entende isso. Ele fala, como assim queixa principal? Aí ele levanta os olhos assim e fica pensando, o que é mesmo a minha queixa principal? Porque não é normal, porque não é comum, não faz parte do cotidiano dele pensar em queixa principal. E aí como que a gente consegue contornar? Porque afinal de contas a queixa principal é uma informação importante. Mas como que eu extraio ela do meu paciente? Porque quando eu pergunto queixa principal, ele me fala qualquer coisa, menos queixa principal. Porque ele não sabe direito qual a importância e nem o que aquilo representa para ele. Agora, existe uma técnica de coaching que eu aprendi quando eu fiz coaching há muitos anos atrás, que eu apliquei dentro do meu sistema de anamnese e depois repliquei para os nossos alunos do Gestão Total. Dá certo com muita gente, que é o que eu vou ensinar para você agora. Basicamente, eu substituí a pergunta da queixa principal por uma que se chama pergunta de ouro, que vem lá do coaching. E o que é essa pergunta? Basicamente o que eu faço é pegar um espelho, coloco na frente do paciente assim, e falo para ele assim, ó, vamos supor que seja a Dona Maria. Dona Maria, faz o favor, olha para esse espelho. A Dona Maria olha para o espelho e eu falo assim, Dona Maria, faz de conta que hoje é o dia que eu estou finalizando o seu tratamento, ou seja, a gente está terminando agora. E aí eu estou te dando esse espelho, Dona Maria, o que a senhora está vendo, ou o que a senhora precisa ver para a senhora ter certeza que foi a melhor escolha do mundo confiar no meu trabalho? Olha a importância desse tipo de pergunta. Quando você extrapola para esse nível a pergunta, a Dona Maria, que está lá com o espelhinho, ela visualiza o resultado final. E aí ela vai falar, uau, no resultado final, Dr. Éder, eu estou com um dente branco, eu estou com um dente grande, eu estou com um dente pequeno, eu estou com um dente bem posicionado. Dr. Éder, eu estou comendo carne, eu estou comendo alface, meu marido está do meu lado, sei lá, as pessoas estão me elogiando. Uau! O que você está descobrindo ali? Você está descobrindo o que o paciente espera do tratamento. A partir daquele momento, o que você, dentista, consegue identificar? Duas coisas fantásticas para qualquer planejamento dar certo. Primeiro, nível de expectativa do seu paciente. Você consegue entender se aquele paciente está sonhando coisas impossíveis ou se ele está dentro da possibilidade. E às vezes a possibilidade dele é bem abaixo do que você acha que ele deveria ter. Olha que louco. Por exemplo, às vezes você pode achar que ele queria estar com facetas de porcelana e quando ele responde para você, ele fala que não era bem aquilo que ele queria outra coisa. Aí você, então não é esse o tratamento que eu devo oferecer para ele. Eu tenho que oferecer para ele um tratamento que vai chegar no resultado final que ele deseja. E o segundo ponto, como o paciente se projetou no tempo e deu para você as características do resultado final, você consegue entender
qual é o passo a passo da evolução do tratamento daquele paciente. Por exemplo, vamos supor que a dona Maria perdeu todos os dentes, mas ela quer muito ter os dentes firmes, bonitos e bem seguros na boca dela. Então ela precisaria fazer, sei lá, um protocolo. Só que ela não tem osso, tadinha, ela perdeu há muito tempo, aquela história toda que vocês já devem ter ouvido falar N vezes. Pois bem, agora se ela me falou que aquele é o objetivo final dela, eu consigo imaginar o tipo de enxerto que eu posso oferecer para ela, como que vai ser esse procedimento. Se, por exemplo, a dona Maria, ela me fala que ela quer um tipo de resultado final, eu consigo entender que ela não, talvez ela não precise de enxerto, que talvez o caminho dela seja outro, talvez ela precise apenas de uma prótese muito bem feita. Ou seja, quando eu faço a pergunta de ouro, o que eu chego como resultado final é aquilo que o paciente espera e vai me avaliar como dentista. Se eu estou tratando de uma pessoa que tem os dentes todos tortos, mas de repente o resultado que ela espera é muito mais simples do que todo o potencial odontológico que eu posso gerar para aquela pessoa, o meu planejamento deve se adequar à necessidade dela, porque senão eu corro o risco de fazer um planejamento tão complexo que aí quando eu apresento, o paciente olha e fala, doutor, lindo isso que você está falando, mas eu vou pensar um pouquinho. E esse eu vou pensar um pouquinho, talvez para o seu paciente simplesmente signifique, esse dentista está me oferecendo algo que não era o que eu preciso, não é o que eu quero. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja excelente profissional, não era isso que eu queria. Eu queria algo muito mais simples do que isso. Agora, queixa principal vai te entregar isso? Provavelmente não. Quando você falar em queixa principal, o paciente, Agora, quando você usa a pergunta de ouro, com certeza isso direciona o seu planejamento para ser um planejamento certeiro, ok? Se você gostou dessa informação e quer conhecer um pouco mais sobre isso, eu te convido a baixar o e-book, caso você ainda não tenha baixado, gratuitamente, simplesmente clicando no link que ou está na descrição desse vídeo aqui, se você está vendo no YouTube, ou na lateral, se você está vendo no Facebook, ou até mesmo no meu site, eu não sei exatamente onde você está vendo esse vídeo. Você clica lá, você vai poder baixar uma cópia gratuitamente desse e-book e dentro dele, além de vídeos mini aulas como essa, você vai ter também todo o embasamento teórico que eu estou explicando com muito carinho e com muita profundidade para te trazer muito mais resultado, ok? Grande abraço e a gente se vê lá no e-book. Tchau!